Que a graça e a paz de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo seja com todos. Quando eu ouço dizer assim, a palavra está com o pré-leitor, já fico contente, porque já fico pensando que não é eu. Amém? Irmãos, foi cantado um hino aqui muito bonito, Sérgio Lopes, que o pastor Rio canta com uma classe. Não vou dizer que é melhor do que o próprio cantor, porque não sei se pode ser melhor, mas eu acho que canta igual. E quando fala aquele texto, preciso de você para conhecer a dor. Eu já confessei o meu perdão, já confessei que errei, já assumi. E é muito importante isso, a gente reconhecer aonde errou, pedir perdão. Só que quando a gente erra, quando a gente comete um pecado, essa música ela traz para a gente uma verdade extraordinária. Nem sempre o outro vai querer te perdoar. Então você vai ter que aprender a conhecer a dor através da pessoa que não te perdoa. Então você tem a oportunidade de conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Mas só pode ter essa oportunidade a pessoa que reconhece que errou, que reconhece que pecou. E quando vê que não recebeu logo perdão, é porque vai entender que a dor do outro foi tão grande que não pôde te perdoar. A dor não é só a sua, você vai conhecer em você, mas por causa da dor que o outro sentiu, por aquilo que você fez. Mas aquela pessoa mais preparada, aquela pessoa que o coração já está mais aberto, vai fazer você conhecer a força do perdão. E não há alegria maior do que receber o perdão e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos isso em 2019, se eu não me engano foi 2020, o ano do perdão. Então Deus, quem pode ofender Deus? Deus pode se ofender com alguma coisa? Tem alguma coisa que pode ferir a Deus? Tem alguma coisa que pode doer em Deus? Então Deus não pode perdoar. Só pode perdoar quem é ferido e deixa de graça a ferida que recebeu. Mas Deus, para nos perdoar, Ele se fez carne para sentir a dor. Que negócio interessante, né? Olha como o perdão é caro para Deus. Um Deus que não nada... Quem pecou foi quem sobrou. Quem sobrou foi Deus ou Adão? Quem foi que passou a sentir dor? Quem foi que passou a sofrer? Foi Deus ou Adão? É por isso que o amor de Deus é uma coisa que não dá para raciocinar. É forte demais, é uma coisa grande demais. Deus não tem nenhum motivo para nos amar. Nenhum motivo. A não ser o seu próprio amor. Então, para Ele nos perdoar, Ele teria que ser ferido. Então, o que é que Ele fez? Ele disse: bom, quando o homem pecou contra mim, ele não pensava que estava pecando contra mim, mas ele pecou contra uma coisa que ele vai reconhecer. Ele pecou contra a minha palavra. Eu disse: não faça isso. Aí o diabo fez o primeiro fake news. Olha, foi assim que Deus disse: não come de nenhuma árvore. Aí já confundiu a cabeça dele. Aí ela disse: não, ele disse que da árvore das outras pode, só não da do meio do jardim. Ah, nada, é porque ele sabe que você vai ficar igual a ele, conhecendo o meu mal. Aí a mulher caiu na onda e foi no igual. Amados, Adão pecou contra a palavra. Aí eu já sei a solução. A palavra vai se fazer carne e vai habitar entre nós, e vai ser rejeitada, e vai sentir a dor, e vai perdoar. Por isso que a palavra-chave de Jesus, quando já estava sendo crucificado, foi quando o prego começou a cravar na mão dele, ele: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E dali em diante a coisa foi acontecendo, e ele disse: está consumado.
em tuas mãos entrego o meu espírito. É muito importante a gente entender que o perdão só pode perdoar quem sofreu. E Deus não sofre. Então Deus se fez sofredor, se fez carne. Por isso que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aquele que, embora vivesse em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, e como servo se fez semelhante aos homens, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa morte de cruz, ela nos proporciona a graça que traz grande alegria revelada às crianças. Porque as crianças não precisam de muita coisa, os humildes não precisam de muita explicação para entender que simplesmente alguém fez um sacrifício por eles. As crianças e os humildes não enxergam a malícia de quem está fazendo alguma coisa boa para dar um golpe neles. Simplesmente eles aceitam aquela bondade que estão recebendo. Por isso que Jesus disse no tema do mês que estamos encerrando: a graça traz grande alegria revelada às crianças. Alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E Jesus falou isso depois dos discípulos voltarem alegremente, porque estavam investidos de autoridade, de poder, e tinham expulsado demônios, tinham curado doentes, tinham ressuscitado mortos. Mas o que foi interessante para eles foi a autoridade de dominar quem antes dominava a eles. Porque eram os demônios que dominavam toda a terra, como até hoje é. Mas hoje os demônios não podem dominar quem faz parte do reino de Deus. E aí eles disseram: Jesus, até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus disse: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, mas não vos alegreis, porque os demônios se submetem a vós. Esse não é um motivo de alegria, ver alguém se submeter a outro, alguém sujeito a outro, alguém dominado por outro. Essa não é a minha ideia. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E nós, quando aceitamos Jesus, os nossos nomes são escritos nos céus. Aí ele diz mais, aí o que é que acontece nesse momento, quando Jesus faz essa declaração? Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E disse mais: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. E o que? Que lembra? Ele disse que é o que mais? Humilde de coração. Dá para falar aí um bom som? Vamos lá? Humilde de coração. Criança. Eu sou criança. Aprendam a ser criança comigo. Vinde a mim com essa intenção, para enxergar sempre o coração do outro acima de qualquer ação. E Jesus faz essa declaração dentro desse texto que está em Lucas, como também é repetido lá, antecedido lá em Mateus 21, quando ele fala isso em Mateus 11, né? Perdão, Mateus capítulo 11, de 25 a 28. Bom é encontrar crianças humildes como aquela que Jesus exemplificou perante os discípulos, para entrar no reino dos céus com o prazer da grande alegria da graça que se revela no pecador que a recebe humilde como a tal criança, conforme Mateus 18, 2 a 4 e 11 a 14.
A alegria da criança não depende de circunstâncias externas, mas sim da humildade de confiar a graça da sua salvação a quem lhe inspira confiança, conforme Abacuque 3, 17 e 18, que o profeta diz: ainda que a vide não floresça. Eu esqueço esse versículo, quem é que sabe aí? Ainda que não haja gado no pasto, ainda que a figueira minta, não é assim? Eu esperarei, eu me alegrarei e esperarei no Deus da minha salvação, no Deus que me inspira confiança. E quem é que inspira confiança à igreja de Deus? Jesus de Nazaré. É Jesus que nos inspira toda a confiança. É Jesus que é o dono da igreja, o Senhor da igreja, e o Senhor que veio humilde na condição de criança. Para hoje, envolver crianças na santificação assegura a alegria da graça. Nós vimos um culto aqui maravilhoso com as crianças sendo quase que as patrocinadoras, sendo que o que estava em foco, tudo que aconteceu estava envolvendo as crianças. Esta pregação envolve as crianças, embora a maioria delas não esteja mais aqui no santuário, mas tudo tem a ver com ela, porque a palavra de Deus no livro de Joel, os irmãos puderem abrir, no capítulo 2, versículo de 15 a 21, traz a seguinte mensagem sobre o envolvimento de criança no momento de se santificar. Normalmente as pessoas querem a criança só para os momentos festivos, os momentos alegres, os momentos em que se comemora, mas aqui a gente vai ver que a palavra de Deus pede que se coloque as crianças nos momentos em que está se preparando para uma santificação, nos momentos em que vai acontecer uma coisa que vai chamar a atenção, nos momentos que vai acontecer uma coisa que vai sentir a dor, para poder sentir também o perdão. Joel capítulo 2, de 15 a 21. Quem achou, diga amém. Amém. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Que o Senhor nos dê entendimento da sua santa palavra e nos dê essa confiança
como estava acontecendo aqui com o profeta Joel, e o envolvimento das crianças no momento de se consagrar, no momento de santificar. Amados, isso é muito forte. Vamos ver o que é que acontece na nossa reflexão. Santificação é o processo pelo qual se torna semelhante e adequado, ou semelhante ou adequado àquele por quem se santifica. Então, se santificar é o processo que a pessoa vai ficando parecido com aquele para quem ele está se santificando. A igreja se santifica para quem? Não ouvi. A igreja se santifica para Jesus. Então, ela está no processo de se tornar parecida com Jesus e adequada para Jesus. Ela vai tirar os costumes que a impedem de ser santa. Primeiro ela tem a comunicação com Jesus, se converteu, se salvou, e agora vai começando a ficar parecida com Ele. Amém? Então o que acontece nesse processo? Coerente a isso, Jesus purifica o templo, apoiado por crianças. Aqui essas crianças estavam o quê? Assegurando a alegria do povo, recebendo das crianças perfeitas ações de graças, conforme Lucas 19, 33 a 38 e 45 e 46, que diz o seguinte: e trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, ou seja, muito alegres, começou a dar louvores, ou seja, a dar graças a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aí a gente passa agora para 45 e 46 e depois Mateus 21, 14 e 16. Lucas 19, 45 e 46 e Mateus 21, 14 a 16. Lucas 19, 45 e 46. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Vamos ver quem estava no templo, em Mateus capítulo 21, 14 e 16, quando Jesus estava santificando o templo, quando Jesus estava purificando o templo. Mateus 21, 14 e 16. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: ouves o que estes dizem? Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Estava ali no templo, enquanto Jesus purificava o templo, as criancinhas comuns e as criancinhas de peito. E Jesus disse: são elas que estão fazendo a diferença aqui, são elas que estão dando o perfeito louvor, são elas que não estão se incomodando com toda essa coisa que eu fiz aqui. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 3, diz claramente que Jesus fez uma zorraga, fez um chicote e saiu batendo em gente, e derrubou as bancas, e mandou soltar as bombas, e derrubou o dinheiro do povo e disse: não fazer da casa de meu pai casa de negócio. E quando perguntaram com que autoridade você faz isso, ele disse: derrubai este templo, e em 3 dias eu o retificarei. Ele estava dizendo: a santificação desse templo aqui está sendo um símbolo
do templo perfeito que sou eu, e que ninguém vai poder destruir. E estavam ali crianças participando dessa santificação. Imagine as crianças vendo Jesus com o chicote fazendo aquilo. Imagine as criancinhas ali no peito da mãe, apavorada, correndo para um lado para o outro, vendo a porção de gente xingando, a porção de gente falando uma porção de palavrão, porque com certeza nessa hora as pessoas esquecem os modos e diz: quem é você, rapaz, para estar fazendo isso? Mas Jesus estava trazendo ali a purificação simbólica do templo de Israel, mostrando que o verdadeiro templo era ele, e ao mesmo tempo mostrando que nós precisamos nos santificar diante das crianças, para que elas vejam a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver na santidade de Deus. E se vê isso é na hora dos problemas, das dificuldades, na hora das coisas difíceis, e a criança está ali junto participando. Poupar a criança dos problemas da família não é uma boa ideia, porque a criança vai crescer iludida, e quando tiver grande que vier os problemas, ela vai dizer: por que mudou agora? Então já é bom ela acostumando com as dificuldades desde pequenininha, porque a santificação, ela não vem com palavras bonitas, ela vem com o enfrentamento dos problemas e das dificuldades. E Jesus quer a gente santificado, e as crianças fazem parte, e por conta disso veio a verdadeira alegria. O povo que estava alegre ali na rua, quando chegava no templo, ficava decepcionado, porque quando chegava no templo, tinha que comprar a moeda dele para poder pagar a oferta, tinha que comprar uma oferta ali no templo, era uma casa de verdadeiro negócio, e os sacerdotes faziam daquilo uma humilhação. Mas a gente vê que lá em Joel, a palavra do profeta diz: sacerdotes, convoque as crianças, e você vai chorar entre o alpendre e o altar do santuário, vai chorar e clamar: Senhor, tem misericórdia de nós. E a presença das crianças faz acontecer uma coisa interessante. Deus não gosta de ver ninguém humilhado, se humilhando, se arrastando. Deus não gosta de ver ninguém passando fome. Lá em Isaías 58 fala isso, que o verdadeiro jejum para Deus não é esse. É o jejum da gente não falar mal dos outros, da gente não mentir, de não apontar o erro dos outros. É o jejum da gente não obrigar as outras pessoas a fazer o que a gente quer. Esse é o verdadeiro jejum. Está lá escrito em Isaías 58. Porém, quando Deus vê que até as crianças são envolvidas, e Nínive foi incrível. Está lá quando o profeta Jonas chega lá e Nínive: olha, Deus vai mandar uma destruição, daqui a 40 dias vai acabar tudo. Quando o rei soube disso, disse: olha, ninguém, homem algum, por 3 dias, não vai nem comer, nem beber nada, nem tomar banho, e nem vai levar gado nenhum por parte de ovelha, e nem dar água. Quando Deus viu o rei dar esse decreto, e o próprio rei tirou a roupa de rei e vestiu a roupa de sábado, Deus disse: acabou, está resolvido, está perdoado, acabou o problema. Porque o rei achava que quando fizesse aquele jejum, Deus ia se compadecer. Quem não se compadeceu foi Jonas. Muitas vezes quem não se compadece são os próprios crentes, que querem ver os outros sendo punidos, sendo castigados pelos seus erros. E Deus quer dar o perdão, e Deus quer que a gente esteja tendo a misericórdia, e as crianças fazem parte desse processo. Por isso que a resposta também ali foi dada na mesma hora ao profeta Joel. Deus disse logo: olha, envolveu as crianças, rapaz, acabou, vou deixar a criança sofrer à toa? Se o castigo, se a coisa demorar 40 dias, resolveu por 2 dias. Ele disse: vou mandar o rei embora, é ele agora que vai apodrecer, é ele agora que vai ficar no deserto, é ele agora que vai cheirar mal, e a sua terra vai ser abençoada, e a alegria, e pode se alegrar a terra, porque a alegria chegou, porque a minha felicidade eu estou trazendo para vocês, na fartura das coisas, como também livramento dos perseguidores. Então as crianças, quando elas são envolvidas na santificação, a coisa acontece mais rápido. E acontece também uma outra coisa interessante, é que quando ela crescer, não vai se desviar disso. A maioria vão continuar firme, e as que se desviarem vão voltar mais tarde, porque elas participaram do processo da santificação
desde quando estava no peito materno. Que a gente pensa que a criança não está entendendo nada, ela não entende com a nossa psicologia, ela não entende com a nossa racionalidade intelectual, mas ela entende pela força espiritual e pelo sentimento que brota no coração das pessoas. As crianças sentem na barriga da mãe todos os traumas que a mãe passa, como também todas as alegrias, e hoje a ciência já fala isso com toda tranquilidade. Então não precisa uma compreensão intelectual, porque existe a sentimental, como existe também a espiritual, que foi comprovada em Jacó e Esaú, e comprovada também em João Batista e em Pérez, ainda o filho de Judá, que era o segundo, e demonstrou que ele que era o escolhido antes de nascer. Amados, a gente tem esses exemplos, e essa alegria vem porque Deus traz felicidade não apenas para um momento, para aquela festa, para aquele ritual. Ele traz uma alegria para a vida, uma alegria para enfrentar os problemas de cabeça erguida, com tranquilidade. Por isso que hoje eu estou aqui, por isso que hoje você está aqui, porque Deus utilizou-se de crianças, e quando alguém quis fazer daquele, talvez até para inibir Jesus, não vê o que esses dizem. Para que essas crianças não deveriam estar aqui? Os próprios discípulos tinham essa dificuldade. Quando alguém foi trazer crianças para Jesus e pôr as mãos sobre elas, os discípulos impediram. E Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Aí ele também diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Está lá, Mateus 5:3. O que vai ser do reino dos céus não é ser uma criancinha recém-nascida, e nem tampouco uma pessoa de pouca idade em qualquer circunstância. É a humildade. Pode ser um velho de 100 anos, é criança. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o descanso vem em você ser humilde, para se deixar ensinar e aprender o que trará para você o descanso, o repouso e a graça de Deus. Que Deus nos abençoe.